Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 11, terminando o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, e estamos na última parte do capítulo, que fala das comunicações, das instruções dos espíritos, melhor dizendo, não é? Das instruções dos espíritos, e estamos no item número 14. Falta o 14 e o 15. Caridade para com os criminosos é o último item do amar o próximo como a si mesmo. E é interessante, porque esses dois últimos itens vêm antes do próximo, fala de criminosos, e o capítulo 12 vai tratar de amai os vossos inimigos. Então, o 11, ele fala de amar o próximo como a si mesmo. Mais adiantada a lição, amai os vossos inimigos. Mas estamos aqui tratando de caridade para com os criminosos. O item 14 é uma mensagem do espírito Elisabeth de França. Foi recebida em Havre em 1862. E Elisabeth de França nos diz assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Então, primeiro ele fala dos verdadeiros discípulos, não só dos discípulos, verdadeiros discípulos. Então, não basta saber, é preciso praticar o que se sabe, não é? Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, atenção, para o critério desse perdão, que esse perdão e dessa misericórdia tem um critério. Serão concedidos se arrependerem. O perdão vem em decorrência do arrependimento. Não é assim, se arrependeu? Está perdoado. Não. Se arrependeu, abrem-se as portas para a reparação que promoverá o perdão. Porque a consciência não é o nosso juiz? A consciência só vai se sentir bem consigo mesma a partir do momento que haja reparação. Havendo a reparação, ela perdoa. A quem? A nós. A si mesma. Ela se quita, se limpa, se harmoniza. Então, o arrependimento é pré-requisito fundamental, essencial para a reparação, e essa sim dá como efeito o perdão. Esse sentimento de agora eu estou bem comigo, agora fiquei bem. Porque perdão, estou arrependido, me perdoa. Peraí, porque isso fica, né? Daqui a pouco a pessoa está lá fazendo a mesma coisa. A pessoa se arrepende, ela precisa reparar e não repetir. Porque aí, que arrependimento é esse? Que não só não repara, como ainda fica repetindo o que está pedindo perdão, né? Então, vejamos que a misericórdia e o perdão serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, não são só os criminosos, não. Todos nós, que erramos todo dia, o dia inteiro não. Acho que erramos todo dia várias vezes. Não, crimes,
Erro é erro. Não estamos falando que tem que ser crime. Não. Os criminosos, seus erros são crimes. Mas é erro. E todo erro, para ser reparado, também tem que passar pelo crivo do arrependimento. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração. E ele vai explicar por quê. Por que eu sou mais culpável que aquele? Porque eu não quero perdoá-lo? Ele vai explicar por quê. Porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Olha, se alguém está afastado de Deus, não tem visto Deus, e nós dizemos que temos tentado, pelo menos nos esforçado em nos aproximar de Deus, a quem será pedido mais? Não é? Então, se estamos próximos de Deus, lembrando lá da parábola do filho pródigo, em que o filho vai brigar com o pai, porque ele estava fazendo festa para o filho que tinha ido embora e que estava voltando, e ele que tinha ficado com o pai, nunca tinha recebido nem que fosse morto um bezerro gordo para que ele fosse festejar com seus amigos. E ele diz: mas meu filho, estás comigo e tudo que é meu é teu. É preciso que nos alegremos, nos rejubilemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, esse sentimento do qual Jesus nos falou, não é? Se estamos próximos ao Pai, temos então mais, vamos dizer assim, dever de estendermos o que o Pai nos lembra sempre. É fácil assim, você está falando? Não, é desafio para todos nós, porque todos nós ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. Então isso sim exige dos nossos corações, mas nós estamos nos aproximando de Deus. E aí vem o esforço para estarmos exercitando e praticando o ideal que abraçamos. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. É isso. Estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, por quê? Porque ainda estamos como espíritos imperfeitos. Então, precisamos sim de indulgência, não é? Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, aos olhos do Deus de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Então, para Deus, muitas coisas que sequer consideramos como faltas leves, para Deus são crimes. A verdadeira caridade, nos diz Elizabeth de França, não consiste somente na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Vai com Deus, Deus te abençoe, certo? Então, a verdadeira caridade não consiste só nisso. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Então, a caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. E sabemos, não é,
que a esmola moral, esmola, porque ele falou a palavra esmola, né, como aquele, vamos chamar assim, não precisam de esmolas, e que a palavra de amor e de consolação, então, não se usa mais nem essa palavra, não é esmola, mas são o quê? São o que damos, é o que hoje em dia nós damos, seja na rua, a uma pessoa que esteja pedindo, seja numa instituição de caridade, seja para aquele que a gente olha no olhinho e vê que não está bem. Então, seja o que for, que esteja ao nosso alcance, não podemos dar o que não temos, mas está ao nosso alcance, podemos dar um olhar, um sorriso, e assim que pudermos, voltarmos a dar abraços, não é? E consolações da melhor forma que pudermos oferecer, pudermos dar. No futuro, quando forem ver esse vídeo, daqui a anos, vamos dizer que isso aconteça, quando puder voltar a dar abraço, por que não pode dar abraço? Por causa da quarentena, do Covid-19, a vocês do futuro que estão assistindo isso. Continua a nossa Elizabeth de França. Os tempos estão próximos. Então, de novo, a questão dos tempos chegados, os tempos próximos, o momento de transformação da humanidade. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. E isso parece algo que no século XXI a gente fala, ok, mas imagine metade do século XIX, a sociedade estava muito mais, vamos dizer assim, em platôs, né, em degraus separados. Hoje há muito mais suavidade nas diferenças sociais, não é? Já são conquistas da nossa sociedade, mas não a essa época. Então, olha que interessante, ele diz que Deus permite que grandes criminosos estejam entre nós a fim de que nos sirvam de ensinamento. Não que também não seja importante para eles, claro, a encarnação e as vivências, as provas que enfrentam, mas no que tange a nós, por que eu tive que cruzar com esta pessoa e essa situação teve que acontecer? Porque estava lá no nosso planejamento reencarnatório que aquele tipo de experiência poderia nos trazer lições importantes. Logo, nos diz Elizabeth de França, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, ou seja, do contato com criminosos, não é? E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores de acordo com suas tendências. Deveis àqueles de quem falo, os criminosos, o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Porque, claro, não podemos nem nos aproximar de um criminoso, porque ele é um criminoso. Então, quando ele nos vê, ele vai pensar, muitas vezes, em cometer um crime, não é? Então, o que podemos fazer por ele de forma mais direta?
podemos orar por ele. E em qualquer situação em que nos sintamos incapazes de ajudar diretamente. É isso que queremos dizer, né? De ajudar diretamente. E ela continua nos dizendo: deveis àqueles a quem falo o socorro de vossas preces, é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso. Aí ela vai dizer algumas coisas as quais não é preciso dizer. É um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Então ela diz que não, isso tudo aí não se deve dizer. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo. Jesus, que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Então, que diria Jesus vendo um criminoso perto de si? Ele foi crucificado entre dois, não é? Mas, com aquele que se mostrou arrependido, ele expressou palavras de encorajamento e de consolação. Não deixou de dá-las. E mesmo diante de Judas, que vinha para traí-lo, ele não nega ao amigo o apoio fraterno até o último instante, quando diz a Judas: a que viestes, amigo? Exatamente no momento em que ele responde esta pergunta com o beijo, que o identificava junto aos guardas que o prenderam. E ela nos diz ainda: o arrependimento, antes, não é? Um pouco antes. Jesus, que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. Ele, no caso, que esse criminoso, não é? Aqui nas palavras desse espírito, ainda passará aqui, ainda ficará na nossa terra. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Lei de igualdade. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Então, como posso ajudar a sair do lamaçal, ajudar o criminoso a sair do lamaçal? Orando por ele. Não vamos ver o item 15, vamos vê-lo amanhã. E vamos ficar por aqui hoje com o projeto 15 minutos. O que vocês acharam da mensagem de Elizabeth de França? Deixe nos comentários. Um beijo grande e até amanhã. O Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.